Olá, meu nome é Jaqueline e esse é o Mulheres In, um lugar onde falamos de nossas dores e amores. Somos mulheres compartilhando o caminho. E você? Que mulher in você é? Olá, eu sou Jaqueline, biomédica, mãe do Gabriel e da Júlia. Atualmente trabalho como relações públicas aqui no Ingó. E uma das minhas maiores paixões é ouvir histórias. Acredito que cada relato traz consigo um universo de aprendizados. E compartilhar essas experiências é uma forma poderosa de nos enriquecermos mutuamente. Hoje convido vocês a se juntarem a mim no Mulheres In, um espaço especial dedicado a explorar as histórias inspiradoras de mulheres que enfrentaram desafios significativos durante o diagnóstico e tratamento do câncer. Essas vivências são marcadas por dor, mas também por superação, transformações e resiliência. Afinal, a dor é uma experiência universal que nos conecta em um nível profundo. Neste episódio, vamos focar na experiência do câncer de mama. Juntas, vamos descobrir como essas experiências despertam compaixão e fortalecem os laços de solidariedade e respeito entre nós mulheres. Aqui temos um ambiente seguro para compartilhar nossas alegrias, lutas e tudo o que vivemos. Estou acompanhada de duas convidadas incríveis. Doutora Ana Flávia, médica oncologista do Ingó de Anápolis, e sua paciente, Sebastiana Márcia, que também é da área da saúde. Elas vão nos contar suas histórias de experiências de vida. Preparem-se para um bate-papo enriquecedor. Espero que todos vocês que tiraram um tempinho para nos ouvir se sintam tocados e inspirados por essas histórias. Olá, doutora Ana Flávia, tudo bem? Tudo bem, Jaqueline? E aí? Como estamos? Estamos bem, que bom estarmos aqui juntas para mais um Mulheres In. Sebastiana Márcia, obrigado por estar aqui conosco e dividir com a gente essa história tão linda. É um prazer imenso também poder compartilhar com todos a minha história nesse momento de lutas e de vitórias também. Ah, que bom. Nesse local aqui é justamente isso. A gente quer justamente falar sobre dores, lutas, vitórias, o quanto isso é tão importante para que todos entendam que passar por um câncer de mama tem suas dores, tem seus percalços, mas também tem seus aconchegos, não é isso? Verdade. Vamos lá. Sebastiana, vamos falar sobre a dor física. No momento em que você descobriu, estou com câncer, como foi isso para você? É um momento muito desafiador, porque eu sendo enfermeira, né, sou aposentada há 6 anos e já trabalhei em diversas áreas, inclusive na área oncológica. Então, a gente nunca espera que isso vai acontecer com um profissional de saúde, que nós estamos imunes a todas essas doenças. E quando me veio o diagnóstico, eu me assustei e senti assim no momento em que tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu vivi com toda a minha experiência, naquele momento não estava servindo para mim. Então, foi um momento de grande impasse. Eu saber que naquele momento eu estava com o diagnóstico em mãos, porém não sabia o que me esperava em diante. Tratar dos outros é muito mais fácil que tratar da gente, não é? Do que cuidar da gente. Bastante. É diferente quando você está de um lado e o posicionamento do paciente naquele momento onde eu me encontrava foi uma situação para mim muito difícil de início. Certo. E me diga uma coisa, quando você se viu diagnosticada, buscou a doutora Ana Flávia, estava ali se cuidando, o que você viu quando você olhou para o espelho? Você viu uma outra Sebastiana Márcia? Você consegue se enxergar ali mesmo com o tratamento, com as dificuldades, com os percalços? Como você se vê? Essa dor física, Jaqueline, ela teve um momento muito pequeno na minha vida. Primeiro, porque a doutora Ana Flávia, além de ser uma oncologista de referência, ela era minha amiga pessoal. Nós já havíamos trabalhado há um grande tempo juntas. E quando eu a procurei com esse diagnóstico, eu senti uma confiança, como se eu estivesse em casa.
Então, quando eu me olhei como uma mulher forte e amparada por uma pessoa que eu confiava. A segurança é tudo, né? E, doutora Ana Flávia, como foi cuidar de uma amiga, de uma pessoa que confia tanto, né? Ela colocou tudo em vossas mãos. E aí, como foi? Desafiador também, porque eu conheço a Sebastiana Márcia há muitos anos. Na verdade, eu era residente e a gente trabalhou junto no HGG, e uma mulher cheia de salto, aquela mulher linda, aquele lindo cabelo louro, fazia exercício físico, se cuidava, vaidosa, mas ao mesmo tempo muito dinâmica, muito trabalhadora. E eu venho, ao longo de todos esses anos, acompanhando, né? Quando ela chegou para mim e falou assim, eu tô com câncer de mama. Tipo assim, o mundo da gente cai, né? Fala, meu Deus, e agora? E agora, né? Que eu vou poder ajudar? Mas também, como ela achou mais fácil, eu também achei mais fácil. Porque a comunicação entre a gente estava mais fácil. Sim. E aí eu consegui falar, ó, vamos fazer tal exame, vamos fazer isso. E nós duas avaliamos todas as possibilidades. Todas. Das piores até as melhores, né, Márcia? E aí a gente conversou muito. Eu pude dar o passo a passo para ela. Olha, você tem que fazer isso, isso, isso. E ela teve uma comunicação muito fácil comigo. Então, isso é muito mais fácil do que quando um paciente chega para você e ele não tem nem noção e não tem aquela confiança. Então, foi desafiador, mas ao mesmo tempo bem mais fácil, porque eu podia ligar para ela, ela podia me ligar, a gente conversava e ia passo a passo e junto. Tinha uma sinergia no meio de tudo isso, né? Ai, que bom. Tem ainda, né? Tem. Sebastiana Márcia, você ainda está em tratamento? Sim. O meu tratamento, ele dentro do protocolo que a doutora Ana Flávia escolheu, né, para mim, ele é um tratamento, uma quimioterapia oral. E por ser oral, ela é contínua, né? Então, hoje eu faço uma dosagem máxima, então é diária. Então, eu tive, a primeira coisa foi colocar na minha cabeça que era um tratamento. Muitas pessoas, quando pensam assim, ó, você tem uma doença paliativa, esse nome ele vem assustar um pouco. Porque o paliativo, quando você troca pelo nome de crônico, né, nós temos várias doenças crônicas, a hipertensão, a diabetes, e assim também é o câncer. Né? Então, nesse momento em que ela me disse, você vai fazer um tratamento a longo prazo, eu aceitei o desafio. E eu estou, então, até hoje nesse tratamento. Fala um pouquinho pra gente, doutora Ana Flávia, sobre esse tratamento que você escolheu para Sebastiana Márcia, pra gente entender um pouquinho como é isso. O abemaciclib é uma medicação relativamente nova, né? Claro que os estudos vêm de muitos e muitos anos, o uso na Europa e nos Estados Unidos também, mas aqui no Brasil ele é de uso mais recente. E aqui em Anápolis, especialmente, é mais recente ainda, né? Porque a gente sempre tem aquele impacto do Europa, Estados Unidos e depois o Brasil, a América Latina. Mas era uma medicação que eu já estava usando já há algum tempo, eu acho que mais ou menos, a memória falha, mas mais ou menos um ano e meio, que eu já usava em outros pacientes. Então, a gente já tem experiência com outros pacientes, eu já sabia. Também uma medicação que tem muitos e muitos e muitos estudos aprofundados, efeito colateral, o que a gente tem que vigiar, o que a gente tem que procurar nos pacientes. Mas como a Márcia falou, é uma doença crônica, exige muito cuidado. O abemaciclib parece simples, né? Um comprimido de 12 em 12 horas, mas tem efeito colateral. Sim. Fraqueza, às vezes pode dar diarreia, às vezes pode dar algum sintoma gastrointestinal, enjoo, queda de cabelo, né? E associado ao abemaciclib tem o letrozol, que é uma hormonoterapia, que aí diminui a taxa hormonal da Márcia, ela vai se sentir mais sem energia, mas isso não se revelou verdade. Então, a gente é um tratamento
relativamente novo, mas que a gente tem muita experiência e que, na verdade, está se revelando assim um dos grandes avanços no câncer de mama. É realmente uma medicação revolucionária que veio a mudar a vida dos pacientes, da família dos pacientes, nós oncologistas, porque é relativamente fácil, relativamente pouco efeito colateral, principalmente quando o paciente colabora. E isso é muito importante. Muito A importante. participação do paciente e ele também fazer a parte dele, né? Realmente supera as expectativas de nós médicos. A Márcia sabe se alimentar. Como ela falou, você viu a mudança de pensamento dela? Ela não é paliativo, é crônica. Então eu vou me adaptar a isso. Isso é importantíssimo. Ela tem exercício físico, ela tem a alimentação dela, ela tem todo a quantidade de líquido que ela bebe por dia, todos os cuidados que ela tem. Eu lembro que uma das coisas que eu falei para ela, eu falei assim, você é enfermeira, você sabe cuidar de pessoas e você vai cuidar de você mesmo. E você não vai sentir nada, você lembra disso? Verdade. Ela, quando eu vi aquele efeitos colaterais, né? Inclusive até de depoimentos de outras pacientes que realmente tinham tudo aquilo, muita diarreia, muita fraqueza, né? E eu falava isso para ela, e como que vai ser isso comigo? Então ela olhava para mim e falava, não, com você não, né? Com você isso não vai acontecer. Você vai tirar isso de letras. Então, eu achava assim, será que ela confia mesmo em mim? Claro. E isso aí me ajudou bastante, porque realmente eu não tive efeito colateral nenhum da medicação. Nenhum. Então a sua dor física foi mínima, né? Foi. Sebastiana Márcia? Foi mínima. Então, no momento que eu achava que viria tudo aquilo, né, que é um dos agravantes, e às vezes até chega o abandono do tratamento e muitas vezes até dosagem menor por conta desses efeitos, eu não tive nada disso, né? Eu encarei essas medicações, eu não tive nada e como ela sempre dizia para mim, você não vai ter nada, você sabe se cuidar. Então, eu tinha meu manejo, né? Quando eu via meu peristaltismo, meu intestino querendo funcionar, eu já ia na medicação. Então, eu tive assim, não tive problemas. Até hoje, eu estou ainda com a dose máxima e estou super bem. Já entrou na minha rotina os horários da medicação. E aquilo que para mim, né, era novo, era bastante novo, ficou uma coisa de rotina e super bem. Excelente. Isso é excelente, né, doutora? Mas eu acho que tem que ficar clara aqui uma coisa. Muito clara, muito clara. Sim. A dedicação. Palavra-chave. A dedicação. A Márcia parece tornar as coisas muito simples, mas elas não são. Ela tem dedicação, ela tem cuidado, ela tem aquela determinação. Determinação em se cuidar, determinação em viver, determinação em falar assim, eu vou vencer isso. Ela é muito determinada. Viu como ela mudou o pensamento dela? Sim. Ela mudou o pensamento para ela poder se adaptar àquilo. E isso, eu acho que é a mensagem, talvez principal aqui do nosso bate-papo. A mudança de pensamento que ela teve, a dedicação que ela tem, a determinação que ela tem. Eu acho que isso é chave. Ai, ótimo. Tá vendo? Parabéns, hein? Estrelinhas. Bem, pessoal, vamos agora falar da nossa dor psicológica. Sebastiana Márcia, como foi para você pensar, o que veio na sua mente quando você falou assim, pronto, agora estou com câncer, eu que cuido da minha mãe, tenho um neto, o que eu vou fazer? Ansiedade, aquela dor no peito, assim, como foi isso? Olha, na verdade, como eu já passei por muitos problemas, né? E a vida me deu isso de presente. Às vezes eu até procuro com Deus assim. Eu acho que se Ele me carregou tudo isso foi porque eu tinha capacidade. A perda da minha filha foi um divisor de água na minha vida. A partir daquele momento,
eu não tinha só que sofrer, mas eu tinha que lutar, porque eu estava com o filho dela, de 6 anos e meio, estava no início de uma doença, de um câncer da minha mãe. Então, naquele momento, eu seria a pessoa menos importante naquele conjunto. Então, essa dor psicológica, ela não veio em mim, porque o medo que eu tinha era de me ausentar um dia, e eu sei que um dia eu vou me ausentar, mas não naquele momento ainda. Sim. Eu pedi a Deus que me desse sabedoria, controle emocional, para que eu tivesse, então, essa condição de continuar cuidando deles. Então, graças a Deus que isso funcionou, né? Eu tenho um pensamento muito positivo, eu sou uma pessoa muito positiva, com muita fé, muito resiliente. Então, isso não me atrapalhou em nada. Eu continuo a minha vida diária como... Tem hora que eu nem lembro que eu tenho câncer. Como se isso fosse uma coisa que veio como outra doença, veio comigo. Então, essa situação de me colocar agora como doente, incapaz, né, de coitada, não, isso não existiu na minha vida. Em momento algum, eu dei chance para que isso chegasse ao meu pensamento. Perfeito. E isso ajuda no tratamento, né, doutora? Claro, isso é fundamental. Isso aí... Isso é fundamental. Eu acho que essa é a chave. E é a chave também para... A Márcia é um exemplo para tudo na nossa vida. Não só para os momentos de doença, mas para os outros problemas também. A chave é isso, é nunca colocar como coitadinho, como não tem solução, coitado de mim, não sei o quê, né? Acho que isso aí é a chave, viu? Mas e hoje? Hoje você em tratamento, qual é a sua maior preocupação? O que te preocupa? Em algum momento você já me disse que o seu medo é você não estar aqui. E que nós todos, né, um dia não vamos estar aqui. Mas o que, quando você vai deitar e você fala, isso me preocupa, o que é que te preocupa? Olha, eu como uma pessoa evangélica, a minha salvação. Eu não tenho medo da morte. Eu sei que um dia isso vai fazer parte da vida da doutora Ana, da sua vida. Então, eu não tenho essa preocupação. Eu não durmo preocupada. Eu durmo tranquila. É um sono tranquilo, reparador. Que amanhã, às vezes o dia foi corrido, cansativo, como ela mesma disse, que uma das medicações, principalmente a hormonal, ela deixa um pouquinho, as pessoas, as pacientes, geralmente relatam cansaço, né? Falta, assim, de ter qualquer atividade física, pequena que seja. Então, eu não tenho isso, eu já levanto, eu pulo da cama e o dia vai. Então, quando chega a noite, eu falo, bom, hoje foi, né? Vou descansar e amanhã é um outro dia. Então, eu não tenho medo, eu não tenho preocupação. Eu me visto da minha coragem, porque se eu tivesse que ficar pensando todo dia, eu acho que isso seria um martírio para mim. O sofrimento seria muito maior. Muito maior, eu não tenho esse sofrimento, isso não existe na minha vida. E hoje seu neto tem quantos anos? Hoje ele tem 16 anos. 16 anos. Então, a gente tem uma vida, eu e ele só, né? Nós moramos só, mas pela manhã eu passo o tempo todo na casa da minha mãe, controlando tudo, enquanto ele está na escola, e à tarde eu fico por conta dele, né? Levo em escola, em reforço. Então, talvez também isso me tirou o foco, né? Eu não tenho tempo para pensar em mim. Não existe esse momento de me colocar, sentar e ficar assim, ai meu Deus, e agora? Eu não tenho. Você não tem tempo por ter pena de você, Não, mas cuidar não. de você sim, né, doutora? Eu cuido, Sim. eu cuido, porém eu não me vitimizo. Sim. Eu não vitimizo, então assim, achar que todo mundo tem que... Eu vou contar minha história para alguém. E outra coisa, eu não divulguei o meu quadro. Eu não fui às redes sociais, à internet, apesar de muito conhecimento que eu tenho, e disse lá assim, olha, eu estou vencendo o câncer, porque eu não gosto desse meio de comunicação, né? Quem sabe da minha doença são pessoas bem próximas a mim.
E quando essas pessoas ficam sabendo, elas que se assustam. Porque, na verdade, quando eu falo, eu tenho um câncer de mama e tenho metástase óssea por todos os ossos. A pessoa assusta. Como assim? Você está tão bem? Eu já tive pessoas que perguntam, esse diagnóstico está certo? Eu falei, está. Está certo. Não tem como ter dado errado esse exame? Não, não teve. Né? Então, essa minha situação de colocar, ir para a internet e colocar vencendo o câncer, né? Como as pessoas fazem, e ao engajamento, aumenta seguidores, eu não quis, né? Mas todas as pessoas que convivem diretamente comigo, ou me encontram, tem algum tempo que não me vê, eu falo, não estou tão bem, porque hoje eu estou um diagnóstico, como assim? Né? Você está tão bem, então às vezes a pessoa até chega a duvidar do diagnóstico, porque quando você fala que alguém está com câncer, que esse câncer já foi diagnosticado desde o início com metástase em todos os ossos, que inclusive eu teria dores ósseas, que são dores grandes, são dores fortes, intensas, e eu não tive. Então, assim, como assim? Você tem, e o abemaciclib, a doutora Ana pode enfatizar isso melhor, mas ele vai, das lesões ósseas, e vai cicatrizando. Eu já tenho 3 PET scans, e esses PETs, do primeiro ao terceiro, já evidenciou a evolução. As lesões vão regredindo e vai ficar depois só uma cicatriz óssea ali. Sim. Né? Então, assim, o médico, o Dr. Robertson, que é o mastologista que me acompanha, são pessoas, outros médicos, quando olham os exames, eles ficam também assim, como assim, né? Você está tão bem e evoluindo bem. Nos seus diagnósticos, você está bem, não só fisicamente, mas todos os exames que eu venho, a doutora me acompanha mensalmente com exames de sangue, porque a medicação ela requer esse controle, tranquilo. Que bom, é isso que a gente espera, né, doutora? Que mais pacientes tenham essa disciplina, tenham esse reconhecimento de corpo, de alma e do que é essa doença, né, doutora? Sabe o que eu achei dessa fala da Márcia? Eu atendo SUS e atendo aqui no Ingó. Então eu não sei quantos pacientes eu já atendi na minha vida, porque eu tenho 22, 23 anos de carreira. E é difícil ver um paciente falar isso aí que ela falou. Falar o nome da sua doença, nominar, não negar de jeito nenhum, em nenhum momento ela nega, mas ela dá uma ênfase positiva. Porque muitas vezes as pessoas realmente assumem, mas dá aquela ênfase negativa. A vítima, né? Para mim não tem chance, para mim isso, para mim aquilo. A Márcia é justamente o contrário. Justamente o contrário. Não tem nada disso na minha vida. Eu tenho meu diagnóstico. E tem gente que ainda tem um outro paciente que ele nega. Não, eu não tenho nada. Isso é ruim. É péssimo. Porque se falar assim, não, eu não tenho nada, é uma coisa fora da sua realidade. Porque a Márcia está na realidade dela, ela vive a realidade dela, mas vive de uma maneira determinada, positiva, E de até uma maneira leve, né? mais leve. Mais leve, que sabe lidar com isso, né? Exemplo para nós, né? Com certeza. Durmo e Tranquilamente. Durmo e esqueço. Olha só, é isso aí. Vivo a minha vida. Eu vou cuidar da minha mãe, vou cuidar do meu neto, eu vou viver a minha vida. Pronto. É isso que a gente devia fazer. Todo mundo devia ser assim. Isso é tão assim contagiante que eu aqui próximo a ela, parece que só quero ficar mais próximo ainda, me dá um pouquinho dessa energia, me dá um pouquinho dessa alegria. Isso é muito bom, dona Sebastiana, isso assim é muito bom, Sebastiana, que você traga isso mesmo, coloque isso para que as pessoas entendam que o câncer não é uma assinatura de morte, né? Que muita gente vê dessa forma.
É complicado, a gente sabe disso, né, doutora? Tem as suas lutas, tem as suas dores, mas não é impossível. Você é bem uma prova disso para nós. E a gente fica muito feliz em ter pessoas como você junto conosco, tá bom? Nos dando exemplo. Isso, muitos exemplos. E isso é muito gratificante. E aí, continuando o nosso bate-papo, eu disse que são 4 dores, né? Vamos falar da terceira dor, a dor social. Sebastiana, a dor social é aquela dor do outro. Como o outro te olha. Como você se sentiu? Você disse que é aposentada, mas no meio que você vive e convive. As pessoas, como nós já colocamos, né? Você, de forma alguma, você se vitimizou. E a gente entende isso e é um ponto positivo seu. Mas eu estou com câncer, sim. E aí? Como foi o olhar do outro? Esse olhar, ele, na verdade, as pessoas, quando elas ficam sabendo que alguém tem um diagnóstico de câncer, seja ele em qualquer lugar do seu organismo, a pessoa tende a ter aquele olhar de dó. Coitada, piedade, dó. E as pessoas que me conhecem e que às vezes ficou sabendo bem depois, como até hoje tem pessoas que ainda não sabem, elas ficaram chocadas. Como assim? Como eu te falei. Como você está com câncer? Não parece. Então eu não senti nenhum momento por ninguém, nem da minha família, por amigos, colegas que já trabalharam comigo. Em nenhum momento eu senti um olhar diferente de dor, de pena. Até porque quando as pessoas que me conhecem, que trabalharam comigo, elas sempre falam ela fala, olha, eu sabia que você ia passar por essa bem, porque nós já vimos você em outras ocasiões, que a gente pensava como que ela vai conseguir, você conseguiu. Então, ninguém olha comigo, para mim, com dor. Eu não consigo ver ninguém. Eu não vejo ninguém olhando com um olhar diferente, né, com pena. Pelo contrário, eu só vejo as pessoas dizendo, a maioria delas fala, você é um exemplo de vida para nós. E como é, viu? Um exemplo de vida, né, doutora? E o seu neto? No meio disso tudo? Meu neto, ele assustou um pouco com o diagnóstico, porque ele se viu sem mãe. O pai o abandonou, né? Então, ele é órfão de mãe por falecimento e por pai por abandono. Então, ele via em mim o porto seguro dele. Mas ele me olhava no início e ficava olhando, e às vezes eu falava, o que você está olhando? E falava, vó, você não parece que tem essa doença. Nem ele. Porque eu acho que ele pensou assim, eu vou ver minha avó definhando, careca. E ele não me via. Então, para ele, estava tudo assim, como? Como a senhora está com essa doença? Era como se ele não acreditasse também. Diagnóstico errado, hein, doutora? Então, hoje, eu vejo assim, ele mesmo, se eu falo para ele assim, olha, algum momento, né, eu falo para ele, você tem que saber que você tem que falar comigo com um jeitinho mais carinhoso, porque eu tô doente. Como assim? Você não tem doença, você não está doente. Então, ele mesmo me coloca numa situação que, às vezes, até eu falo, realmente, ele está com a razão. Eu, às vezes, quero colocar ele assim, para ele ter um pouquinho de dó de mim, para ele colocar mais. Ele ajudar mais um pouquinho. Para ele ajudar mais, para ele estudar mais um pouquinho. Mas ele mesmo fala, você não tem cara que tem essa doença. E aí eu estou continuando com a mesma cara de antes. Afinal de contas... Sou mais velha. Afinal de contas, qual é a cara do câncer? Então. Pra quê? Então. Hein, doutora? Pra que ter cara de câncer? Isso, né? Mas eu, infelizmente, eu convivo com muitos e muitos e muitos pacientes, gente, e é terrível. Tem gente que vira para meus pacientes e fala assim, você está vivo ainda? Outros falam assim, não adianta você tratar. Isso é horrível, porque qualquer um de nós pode ter
passar por qualquer tipo de doença. E como é que o outro se acha numa posição tão boa para chegar para outra pessoa e falar, nossa, se eu fosse você, nem tratava, desistia. Isso aí é um cúmulo da É um falta absurdo, né? de empatia, porque qualquer um, em qualquer tempo, pode sofrer qualquer tipo de revés na vida. O que não pode acontecer é a gente se vitimizar, é as pessoas vitimizarem a gente, né? Então, nesse sentido, a Márcia está muito protegida, porque o que eu já vi aí de coisas muito ruins, e esse espaço nosso é importante por causa disso. As pessoas saberem, falarem assim, olha, quando você vê alguém, dê força para ela. Porque nós todos aqui na Terra, nós somos irmãozinhos. Nós somos irmãozinhos, nós somos todos iguais. Chove na cabeça de todo mundo. Chove na cabeça de todo mundo. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas eu vou falar uma outra visão que eu tenho da Márcia. Ela sabe se proteger também. Conheço ela, sei lá, 20 anos, Márcia. Mas eu sei que ela sabe se proteger. E a gente tem que saber se proteger. Ela está certa. Ela tem que se proteger das palavras maldosas, das pessoas maldosas. Ela está certa na posição dela. E quero deixar bem claro que esse espaço nosso é justamente isso. Para a gente acolher, para a gente poder falar de todos esses sentimentos, de todas essas dores, entendeu? E de mostrar, porque eu acho que esse é um serviço, né, doutora? A gente mostrar para o outro o quão não é necessário colocar-se uma cara no câncer. Sim. Ele não tem uma cara. Eu não preciso ter cara de doente para estar doente. Eu, muito pelo contrário, eu tenho que ser motivada a melhorar, a solucionar. É aquele velho ditado, não foque no problema, foque na solução. Isso. E eu acho que é isso que a Sebastiana Márcia faz o tempo todo, né? Todos os dias. Todos os dias, né, Sebastiana Márcia? E é muito bom ver isso, ver um sorriso desse. Olha que mulher linda, né? Linda. Quando eu a vi, eu falei, gente, é inspiradora, viu? Inspiradora. Obrigada. Gente, essa Márcia de corredor do HGG, domingo à noite. Ninguém no corredor. Mas toque, 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 toque. Era ela com um salto desse tamanho, tá? Desse tamanho. Trabalhando com um salto desse tamanho? Sempre desse tamanho o salto dela. Santa Casa, correndo atrás dos pacientes, o salto desse tamanho também. Olha. Vai cair daí. Não. Ó, parabéns, viu? Parabéns. Vamos lá, vamos falar da nossa última dor. A dor espiritual. Em algum momento, Sebastiana Márcia, você, entre aspas, brigou com Deus? Melhor, qual é a sua fé? Nós não estamos falando de religião aqui, a gente está falando de fé. Qual é a sua fé? Agora você chegou no ponto que você está falando com uma pessoa que mais tem fé. A minha fé é tão grande que ela transporta tudo. Eu não me vejo, né, em nenhum momento sozinha, apesar de ser de uma família pequena, de morar só eu e o meu neto. Mas a presença de Jesus na minha vida, a presença de Deus, né, a presença da palavra, porque a palavra ela é um alimento, né? E sempre, quando a gente está em contato com a palavra de Deus, ela nos alimenta espiritualmente. E eu me sinto assim, cheia do Espírito Santo. E eu acho que essa é a grande diferença, né? Quando eu falo assim, eu sou determinada, eu estou aqui porque Deus tem um propósito na minha vida. Eu não sei, né? Às vezes, quando eu falo com Ele, eu falo, Senhor, o Senhor tem um propósito na minha vida, mas eu não sei qual é, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o meu interior, meu íntimo. E é lá naquele íntimo, naquela ferida, que várias vezes ela abriu, o Senhor foi lá e cicatrizou. É naquele momento do desespero, o Senhor foi lá e me acalentou. Então, eu acho que é fundamental, eu não sei se a doutora Ana Flávia, como que é a experiência dela com outros pacientes, mas ela tenho certeza que ela também, como evangélica, ela sabe que não existe um caminho, não existe, né? Apesar das medicações, das evoluções,
Mas se a gente não tiver essa fé que remove e que ela é diária, né? Eu durmo, quando eu falo eu durmo e acordo, eu acordo na presença de Deus. E aquilo faz com que eu ultrapasse todos os obstáculos. Nada me impede, nada. Eu cheguei ao final do ano, em dezembro, eu tenho uma netinha que mora em Brasília com o pai. E aí ela falou, vovó, nós vamos viajar? Vamos. Eu peguei minha mala, peguei meus medicamentos e fui para a praia com eles, para um resort. E fiquei lá, né? Então, não teve nenhum momento em que eu falasse assim, eu estou proibida ou eu não tenho condições de fazer isso. Primeiro, eu sempre coloco minha vida na presença de Deus. Senhor, eu quero fazer isso, mas segundo a sua vontade, que ela cumpra na minha vida. Eu sei que meu caminho não é fácil. Desde que eu me entendo por gente, eu venho passando por situações, trabalhei muito, corri muito de um hospital para o outro, né? Perdi minha filha, minha única filha. E essas feridas, elas abriram, foram uma cratera na minha vida, mas Deus veio ali e tamponou. E aquilo ali cicatrizou. E eu sou feliz por causa disso. A minha fé é inabalável. Eu falo, Senhor, obrigada, porque o Senhor está comigo todos os dias. Eu gosto de cantar louvores. Aliás, eu gosto muito de música. E a música me impulsiona, né? Então, às vezes, se eu estiver um pouquinho assim, desanimada, eu ouço uma música e eu canto. Então, para mim, é isso, é renovação. A fé é renovação, é esperança. Ai, que lindo isso, né? É tão engraçado isso, Sebastiana, que eu não me conhecia, fui conhecer agora. E quando você fala dessa sua fé e desse seu amor por música, eu sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa de muita fé e eu amo música. Amo música. Para mim, música serve para tudo. Para mim, música encaixa em tudo. E é bom a gente ver isso, ver uma pessoa que está em tratamento com câncer, que tem uma fé, que acredita na sua fé e ainda se diverte, coloca a música em tudo, coloca o amor, o carinho, a compaixão em tudo. Isso é muito bom de se ver, não é, doutora? Muito bom. Biologicamente falando, nós temos nosso lindo nervo vago que sai lá diretamente do cérebro e inerva o nosso digestivo, estômago, mas inerva também as cordas vocais. Você canta, ele se acalma. Então, isso é uma experiência que a gente chama de extrasensorial, mas, na verdade, é muito biológico também. Muito biológico. É jogar água fria no rosto, é um nervo vago que está por ali. Cantar, ele inerva as cordas vocais. Né? Eu canto também, né? Nós três aqui estamos unidas na música. Mas é muito, muito bom. Por quê? Porque aí você, transcende, né? Então, Deus faz tudo certinho, tudo no lugar certo. Deus não erra o caminho. Não erra o caminho, ele não erra o caminho. Nele nos movemos, né? A presença invisível e que alimenta meus pacientes, alimenta a mim. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, como que você aguenta? Porque você atende tantos pacientes, você tem tantas histórias. Depois de mais de 20 anos de oncologia, como é que você aguenta? Eu olho assim, ué, normal, por quê? Porque, na verdade, é aquilo que a Márcia falou, a vida da gente é um ciclo. E eu tô aqui para ajudar o ciclo das pessoas. Espero que algum dia alguém me ajude nos meus ciclos também. Como muitas pessoas já me ajudaram ao longo do meu caminho. Então, é como ela falou, normal. Mas eu tô aqui para ajudar as pessoas. A Márcia está aqui para ajudar, você está aqui para ajudar. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas e não para detonar as pessoas. Eu sempre falo assim, o que Deus vai fazer, eu não sei. Eu sei o que eu tenho para fazer. Eu tenho um trabalho para fazer. E o meu trabalho é ajudar as pessoas da maneira que eu puder.
seja ele com medicação, seja ele com internação, qualquer coisa. Eu tô aqui para ajudar. Não tô aqui para atrapalhar. Meu trabalho é esse. E é assim que eu vivo. E esse é o amor do médico, né? Eu acho que fazer medicina, cuidar de pessoas, né, tem que ser por amor. O Ingó, nós temos a nossa missão, que é cuidar, a arte de cuidar de pessoas, né? E eu acho isso tão lindo. Não sei você, Sebastiana Márcia, mas quando você entra aqui no Ingó, não te dá uma leveza? Você vê obras de artes, você vê um lugar bonito, não é um lugar que te traga aquela dor. O que ela te traz, na verdade, é um ponto de esperança, de mostrar que nós podemos ser melhores. Talvez o objetivo daqui seja esse mesmo, eu colocar planta, eu colocar... Meu consultório tem planta, aqui tem planta, colocar vida, colocar luz, colocar passarinho, colocar cores. Cores, porque esse é o nosso sentido. Os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem, a gente canta, a gente fala. Nós somos seres extremamente sentimentais. E a beleza, ela entra pelos olhos e faz toda uma energia rodar nesse corpo, no corpo da gente, né? Você só vê coisa feia. Deus me livre. Se você só fala coisa feia, se você se agride você mesmo, como é que você vai amar alguém? Se você só usa palavras ruins com você mesmo, se só você vê coisa feia, só fala coisa feia, aquela palavra que você fala te agride. Você está falando, agredindo e agredindo a si mesmo. Vai no ambiente que você é respeitado, que você é amado, que você é querido, que está cheio de luz, sol, coisa muda. É isso mesmo, eu também concordo. Bem, chegando ao final do nosso bate-papo, gostei bastante, hein, doutora? Gostou, Sebastiana Márcia, de participar? Amei. Ai, que bom, ficamos felizes com isso. Doutora, nesse momento, a gente pode estar com várias pessoas passando por momentos difíceis, né? Incrédulas, ou talvez até algumas mais animadoras, assim, eu espero. Qual a mensagem que você teria para essas pessoas nesse momento? O que eu acabei de falar, o que você tem que fazer, faça, porque o que Deus vai fazer, Ele vai fazer. O que a gente tem que fazer, faz. Levanta a cabeça, sacode a poeira e faça. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer. Você tem que fazer. Faça. Faça, porque ninguém vai fazer por mim, ou por você, ou por ninguém. Cada um tem que fazer o que tem que ser feito. Tanto por si mesmo, como pela sua família, como pelo seu trabalho. É essa a minha mensagem. Faça hoje. Resolva o problema hoje. Viva o hoje. Hoje. O que Deus vai fazer, pode deixar que Ele vai fazer. Você faça hoje. É isso. Adorei. E você, Sebastiana Márcia? Qual é a mensagem que você tem? Então, ela falando dessa forma, eu lembrei de um louvor que ele fala, Deus é Deus. E Deus é Deus. Muitas vezes a gente acha que Deus ele só está presente nas coisas boas. E esse louvor diz assim, em tudo Deus é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se eu curado eu for, Ele é Deus. Mas se eu não for, Ele continua sendo Deus. Deus é Deus. Então Isso é verdade. Deus é Deus. Isso mesmo. E doutora, qual a mulher que você é? Inside, dentro, ajuda, amor, luta, carinho, é isso. Ah, que lindo, adorei. E você, Sebastiana Márcia, que mulherinho você é? Então, depois de toda essa fala, depois de tudo que eu disse aqui, eu sou uma mulher invencível. Ah, adorei! Isso mesmo! Gente, esse foi o nosso Mulheresim. Espero que vocês tenham gostado. E outros episódios vão vir por aí, hein, doutora? Vamos arrumar mais alguns aqui em Anápolis. Com certeza, muito fácil. Fiquem com essa mensagem positiva. Façam como a Sebastiana Márcia. Não desistam nunca, certo? Porque viver é a melhor opção, não é? Sim. Sempre, não é? Sim. Ei!